Gente, quem é que trabalha de domingo, hein? E domingo à noite? Nós, comunicadores, estamos bem acostumados com isso, certo? Não tem hora pra gente. Agora, e a justiça? Pois é, ontem, mais uma vez, quase no apagar das luzes, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, autorizou a retirada do Auxílio Brasil de R$600 do teto de gastos. Ô Paula, isso vai possibilitar que o novo governo cumpra uma promessa de campanha, né? Mas é legal essa história? Me conta. Eu sei que os nossos comentaristas vão trazer essa resposta. Eu só vou trazer aqui o que é que aconteceu. Então, o Gilmar Mendes, ele autorizou monocraticamente que o Auxílio Brasil, que volta a chamar Bolsa Família, seja pago em 2023. E o pagamento vai acontecer mesmo que seja necessária a utilização de recursos excedentes ao teto de gastos. Em sua decisão, o ministro escreveu o seguinte, aspas de Gilmar Mendes: no ano de 2023, o espaço fiscal decorrente da diferença entre o valor dos precatórios expedidos e o limite estabelecido no seu caput deverá ser destinado exclusivamente ao Programa Social de Combate à Pobreza e à Extrema Pobreza, nos termos do parágrafo único do artigo 6º da Constituição Federal ou outro que o substitua, determinando que seja mantido o valor de R$600 e, desde já, autorizando, caso seja necessário, a utilização suplementar de crédito extraordinário. Lembrem-se, tinha todo lá uma PEC que tinha que passar, né? Tinha que passar em relação a isso, né? Era para aumentar o teto de gastos e o principal ali argumento era a questão dos R$600 e o a mais lá de R$150 por criança até 6 anos. Então, esse era um negócio, precisava aprovar por causa disso. Agora o Gilmar Mendes, na canetada, já tirou do teto, gente, veja. Já resolveu. Já tirou do teto. Nem vamos discutir, nem Próxima prazo, etapa. nem valor. Tirei aqui do teto, entendeu? Me parece estranho, hein? Muito bem. Turma, além do nosso queridíssimo Felipe Campos, que eu já dei o meu bom dia, Fê, temos hoje Caio Mastro Domênico, o nosso Fernando Conrado e Zoe Martínez, já conectada para participar com a gente. Mas antes, eu vou passar para você, Caião, buscando entender um pouco dessa história, né? Porque eu tenho 2 perguntas para te fazer. A primeira é o seguinte: para que serve o Congresso Nacional Brasileiro? Se você puder me falar, porque isso para mim, pelo menos, é uma atividade essencialmente legislativa, né? E a outra pergunta que eu te faço é: onde estão os deputados, os senadores? O que eles estão comendo? Como eles dormem? Por onde andam? Se você puder me falar, eu te agradeço, Caio. Eu acho que eu devolvo para você uma outra pergunta. O que falta para a Suprema Corte declarar a dissolução do Congresso brasileiro? Porque a Suprema Corte usurpa o seu poder, né? Usurpa o poder do Legislativo para si, tomando para si a função de legislar que não a compete. Agora, voltando à sua pergunta, Paulo, eu também não sei aonde estão os congressistas. Eu não sei aonde está o presidente da Câmara, Arthur Lira, e não sei onde está o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que nada fazem para tomar para si as funções legislativas competentes aos cargos que eles executam. É muito triste e assustador assistirmos no país hoje, né, a escalada da implantação de uma ditadura socialista aos moldes de Venezuela. E por que eu digo isso? Porque na Venezuela, o STF de lá dissolveu o parlamento, né? E como ele fez, eu não sei se vocês todos vão se lembrar, mas na internet deve ter imagens dos deputados tentando adentrar dentro da Câmara Legislativa de lá e toda a guarda bolivariana, né, travando, impedindo os deputados de adentrarem dentro da Câmara Legislativa. O que falta para no Brasil acontecer isso? Porque as funções legislativas já não competem mais a parlamentares. Os parlamentares estão calados, perderam a sua função de parlar, a sua função de representar o povo brasileiro, e a partir de agora esta função está claramente colocada para o STF, o que é muito perigoso, né? Então, eu deixo aqui, né? Eu gostaria de parabenizar, inclusive, em nome de todo o povo brasileiro, os envolvidos pela escalada desse projeto de ditadura socialista, esse projeto de implantação, né? E são os covardes que estão frente às câmaras parlamentares e na fase
né? Esses têm nome e sobrenome e com certeza serão cobrados mais tarde, né? Em nome de toda a população brasileira por estarem entregando a democracia de mão beijada para a ascensão desse projeto ditatorial socialista que a gente enxerga agora aí com essa usurpação clara de poderes, né? Não há mais parlamento brasileiro. Ele foi infelizmente dissolvido, só falta agora anunciar isso para o povo. Muito bem, temos a nossa Zoe Martínez, Magalzinho, coloca ela na tela, olha aí, a Zoe e o Conrado já conectados. Cubaninha, eu vou passar a bola para você, porque eu vi um vídeo seu no seu Instagram hoje de manhã, que você faz justamente essa correlação, né, depois dessa ação do ministro Gilmar Mendes com a ditadura que existe na Venezuela. Eu queria que você pudesse discorrer um pouco disso. Bom dia aí, meus colegas de bancada e a todo mundo, aí, todos os brasileiros que estão nos assistindo hoje. Infelizmente, começando com uma notícia como essa, né, Paulo? Uma notícia que surpreende um total de 0 pessoas, porque quando não é o Alexandre de Moraes, é o Barroso, quando não é o Barroso, é o Gilmar Mendes. Mas o Gilmar Mendes, ele vem se destacando bastante nesses últimos tempos. Em setembro, é bom lembrar que ele suspendeu a cobrança de 18 milhões em impostos contra Lula. Agora, semana passada, há 4 dias atrás, tirou o Cabral da prisão. E agora, com uma canetada, ele tirou a competência do Legislativo, porque esse assunto dizia respeito ao Legislativo, dizia respeito à Câmara e ao Senado. O Senado já tinha sido debatido, já tinha sido aí aprovado e estava na Câmara. Estavam tendo muito problema aí para aprovar, os deputados não estavam querendo aprovar. E aí, o que fez o partido do Randolph, querido, os grandes responsáveis aí da escalada do ativismo judicial, correram para o colo aí do Supremo Tribunal Federal, como eles sempre fazem. E aí tiraram o poder de 513 parlamentares. Dizia respeito a 513 parlamentares essa discussão. Não dizia respeito à Suprema Corte. O que está acontecendo no Brasil foi o que aconteceu na Venezuela. E como eu falei, Paulo, no meu vídeo aí, no meu Reels, no Instagram, em 2017, a oposição denunciou a ditadura após o Supremo da Venezuela assumir papel do Congresso. Essa notícia é de 30/3 de 2017. O que eu falo que falta para o brasileiro, para alguns brasileiros, é estudar mais a história principalmente da América Latina. Só aprendendo sobre história para a gente não cometer os mesmos erros. Por que a humanidade, né? Por que tantas guerras na humanidade? Por que tantos conflitos? Por falta de estudo sobre a história. Se a gente estudasse a história, a gente evitaria muitas tragédias, muitas guerras, muitos problemas para o nosso país. O problema é que as pessoas não aprendem por bem. Infelizmente, o ser humano precisa passar pela dor, muitas vezes, para aprender. Precisa aprender na prática, na marra, né? E não pelo bem. Por falta de aviso não foi. Infelizmente, eu adoraria falar que eu estava errada. Mas quantas vezes eu alertei, antes mesmo de entrar aqui no Morning Show, na Jovem Pan, quantas vezes eu falei para as pessoas, olha, estamos nos encaminhando para uma Venezuela. E até pessoas de direita davam risada, falavam que era impossível o Brasil se tornar uma Venezuela. E olha aí, o Brasil venezuelou. Quantas coisas semelhantes temos hoje? Manifestantes sendo presos, o Congresso sem poder algum, nossa moeda enfraquecida, o dólar subindo cada vez mais. Agora com essa decisão do Gilmar, essa decisão inconstitucional, o dólar subiu mais. Então, quantas coisas hoje temos parecidas com a Venezuela? Infelizmente, por falta de aviso, não foi. Mas, infelizmente, o Brasil está passando o mesmo que os venezuelanos fizeram no começo. No começo, quando você chegava, os cubanos chegavam e falavam, olha, tomem cuidado, a Venezuela vai se tornar uma Cuba. Eles davam risada, literal. Eu tenho primos que trabalhavam em programas parecidos com o Mais Médicos lá na Venezuela. E eles falavam, tomem cuidado. Eles desertaram e acabaram ficando lá, depois migraram para Miami, porque a Venezuela não dá mais, né? Se tornou uma verdadeira Cuba. Mas quando eles alertavam as pessoas, os venezuelanos, eles davam risada. Falavam, tá louco, isso aqui nunca vai virar uma Cuba, a história é muito diferente, olha o país, sei lá, é uma ilha, não tem como instaurarem uma ditadura aqui.
foi instaurada uma ditadura. A Venezuela hoje não tem oposição. A oposição está sendo perseguida. Muitos morrem aí em conflito com a polícia do Maduro. Outros se exilaram em outros países. Outros estão na prisão, não têm voz. E os que ainda não estão na prisão têm medo de se manifestar. Então se tornou verdadeiramente uma Cuba. E o Brasil a mesma coisa. Quando eu chegava e falava para as pessoas, até mesmo de direita, eles falavam, não, o PT pode até entrar, a corrupção pode reinar, aqui pode ser perseguido, mas isso aqui não vai se tornar uma Venezuela. E está acontecendo exatamente a mesma coisa. O que falta para a gente é informação, ir atrás de informação. Infelizmente, as manifestações começaram muito atrasadas. São legítimas, eu estou apoiando as pessoas nas ruas, estão certíssimos aí de reivindicarem os seus direitos, de pedirem democracia, de contestar aí as arbitrariedades da Suprema Corte, mas essas manifestações deveriam ter acontecido, sabe quando? Quando Lula foi solto aí pelos seus comparsas, pelos seus amiguinhos. Naquela época, essas manifestações já tinham que ter acontecido e as pessoas não podiam ter saído das ruas, porque desde que isso aconteceu, o cenário foi se desenhando para o que a gente está vivendo hoje. Então, as pessoas precisam estudar a história, o que eu sempre falo, sem história a gente não é nada e estamos fadados a cometer os mesmos erros dos nossos vizinhos. E agora vamos ter que pagar por isso, já estamos pagando, aliás. Muito bem. Conradão, coloca o Conrado aqui na tela para mim. Conradão, bom dia para você. Eu acho que tem vários aspectos aí para a gente tratar em relação a essa medida do ministro Gilmar Mendes, né? Porque, por exemplo, na semana passada, a gente estava falando muito sobre a discussão da constitucionalidade ou não do orçamento secreto lá no plenário do Supremo Tribunal Federal. Então, a gente estava falando de uma votação colegiada ali. Os 11 estavam discutindo, enfim, e era uma votação colegiada, né? A instituição estava discutindo aquilo. Nesse caso específico, muitas pessoas estão se perguntando por que o Gilmar Mendes, no domingo à noite, foi lá e deu essa canetada. É muito simples, turma. Simplesmente porque a partir de amanhã o Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, entra em recesso. Exatamente. E só volta no mês de fevereiro. Ou seja, até o mês de fevereiro não há nenhuma possibilidade de questionamento dessa decisão. Então o Lula, ele ganha 30 dias aí de folga, de conforto, para poder executar da melhor maneira possível. Agora, eu estava vendo um dado, Conrado, que, cara, eu acho que esse é um dos grandes problemas do Brasil. Eu queria te passar a palavra para ouvir nisso. Sabem quantos % de todas as mais de 16 mil decisões do Supremo Tribunal Federal foram monocráticas? Mais de 80%. Gente, mais de 80% de todas as decisões do Supremo Tribunal Federal são feitas apenas por um único ministro, que vai lá e caneta a hora que o cara quer. O que você acha disso, Conradão? Me explica um pouquinho a tua visão sobre essas decisões monocráticas. Isso aí é que não é um grande problema para o Brasil? Como é que você vê? Eu estava conversando com um amigo americano ontem e ele perguntou, Conrado, como é que é viver no Brasil? Eu falei, cara, não dá para reclamar. Ah, tá, então é bom viver no Brasil? Não dá para reclamar, senão vou preso se eu reclamar. Isso é o que a gente vive. E muitas dessas decisões são tidas em decisões monocráticas. Meus amigos, nossa Suprema Corte tinha que ter um papel fundamental, que era o seguinte, era dizer se as decisões dos outros poderes, se as tomadas de decisões legislativas estão respeitando a Constituição ou não estão respeitando a Constituição. Eles dizem, ó, isso é constitucional ou isso é inconstitucional. É assim que funciona a Suprema Corte do mundo todo. Nos Estados Unidos, não vê nenhum juiz falando, dando pitaco. É aqui, ó, isso é constitucional, a Suprema Corte informa, tal decisão é inconstitucional. E não dá nem os argumentos, estão só dizendo sim ou não, e nem discute, não tem televisão para filmar, nada disso. Eu quero trazer uns outros argumentos para a gente trazer aqui, porque o que acontece, Paulo, quando a gente fala em decisão monocrática, é um juiz tomando para si um poder praticamente quase que final, porque tu não tem a quem recorrer. Olha só o que está acontecendo agora. Quando a Zoe fala ali de 513 que foram calados, não, são 594. Porque o Senado também, com seus 81 senadores, também estão sendo calados, né, nessa decisão. E aí, a história é o seguinte, ó, no momento que a gente tem o Poder Judiciário criando um abuso sobre o Poder Legislativo, a quem o Poder Legislativo tem que recorrer? Ao próprio Poder Abusador? O que vocês acham? Eu acho que não.
e a gente tem um remédio constitucional na nossa Constituição, que só vai durar mais 1, 2, 3, 4, 2 semanas ainda temos de um remédio que pode ser utilizado e depois não vai poder mais, meus amigos. Então, olha só o que eu quero que vocês entendam. O Poder Legislativo, por força do artigo 103 da Constituição, o Poder Judiciário, por conta do 103 da Constituição, não pode criar leis, não pode tomar uma fala que pertence ao nosso parlamento. E quando o Caio diz, tem um vácuo aqui de poder, e aí o STF tomou esse vácuo, não tem vácuo de poder. Ele simplesmente, o STF está tomando toda essa utilização e poder que pertence ao Legislativo. Então a gente tem que enxergar com olhos muito importantes, porque quem tem que defender o Legislativo é o próprio Legislativo. É o artigo 49 da nossa Constituição, inciso 11. Então está tudo acontecendo num grande e verdadeiro arrepio legal. Eu me prestei a ler a decisão do Gilmar Mendes ontem à noite e vem do mandado de injunção pedido pela Rede. Cara, olha só, o partido Rede é um micropartido. Só que eles têm tem um senador, Randolfo Rodrigues. O Randolfo Rodrigues, durante todo esse período, esses 4 anos, ele trabalhou como procurador-geral da República. Como é que é o protocolo, como é que é o processo de questionamento à Suprema Corte por um parlamentar? O parlamentar faz o pedido à PGR, a PGR sobe para o Supremo Federal, para o nosso STF. O que aconteceu durante todos os 4 anos? Aqui, o Randolfo Rodrigues pede direto ao STF e nem se comunica mais com a PGR. E o nosso STF acaba ouvindo, acaba respeitando. E sempre tem no início dessa decisão uma chamada dizendo o seguinte, vou até pegar para vocês, olha só, isso aqui dá legitimidade e interesse jurídico processual do peticionante. E aí eles vão dando luz a um partido pequeno, que tem um senador que faz pedidos direto ao nosso STF e o STF, na canetada, determina 48 horas, 72 horas, ou faz que nem o Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes, nessa decisão, faz o seguinte, a Rede tem um cidadão que não tem dinheiro, mas um cidadão pobre, faz um pedido dizendo ao STF, olha só, eu preciso do auxílio para sobreviver. Aí a Rede diz, olha só, esse pedido desse cidadão tem que ser ouvido. Aí o STF, o Gilmar Mendes, diz, não, se nós vamos dar esse benefício a esse cidadão, nós vamos dar a todos os cidadãos do Brasil. E aí ele, canetada, rasga o poder legislativo, rasga a nossa Constituição e tudo fica por isso mesmo, meus amigos. Nós já vivemos um poder de abuso. Quando a Zoe diz que é tardia essas manifestações, eu não concordo, porque as eleições, os questionamentos se deram agora. Dia 30 de outubro, foi agora, faz um mês atrás, 50 dias atrás, que ficou claro que não pode se questionar o nosso sistema eleitoral. E está todo mundo sendo preso. Vocês estão vendo o Sérgio Cabral sendo liberado com 400 anos de prisão, e tem arroubos também do nosso STF ali, e vocês estão vendo os índiozinhos sendo presos por simplesmente dizer o que pensam e sem o devido processo legal. O Cabral pôde recorrer, e foi mantido preso. Aqui o índiozinho está sendo preso, o vovozinho está sendo preso, o empresário está sendo preso, sem ter nem acesso aos autos, Matias. Então essa é a vida que nós estamos vivendo no Brasil, e se vocês acham que esses arroubos é tudo normal e vai se resolver pela política, lê do engano. O nosso Congresso é um bando de bunda mole nas duas casas e estão quietos sendo estuprados pelo Poder Judiciário. Todos quietinho e gostando pelo visto, Paulo. Agora, Zoe, deixa eu passar para você, porque você entende bem de Brasília, conhece aí os bastidores também de Brasília, Zoe. E o meu ponto é o seguinte, o Arthur Lira estava dificultando um pouco a negociação com o Lula, né? Havia uma negociação do governo de transição com o Arthur Lira para fazer essa PEC da transição avançar. O que o Lula, Paulinha, basicamente fez foi dar um jump no Arthur Lira. Foi isso que ele fez, né? Deu um verdadeiro passa-moleque no Arthur Lira, foi lá, fechou com o Gilmar canetou e agora tá tudo certo. O que você acha, Zoe? O que se eu vi aqui nos bastidores é que o Arthur Lira queria alguns cargos, né? Só que parece que não tá sobrando cargo. O Lula prometeu muitos
cargos aí. Tanto é que agora criaram esse final de semana outros ministérios, né? Já vai chegar aos 39, igual o da Dilma, do governo Dilma. Então, parece que ele estava em negociação aí com o governo do PT, querendo alguns cargos, o que não agradou muito. Então, o Lula, já que é amigo aí dos reis, que atualmente são os reis do Brasil, passou a perna no Arthur Lira e negociou diretamente aí com os seus amigos. Em relação ao que o Conrado falou, de que o Congresso é bunda mole, eu discordo do Conrado. Eu conheço parlamentares que estão tentando, dentro das suas possibilidades, fazer alguma coisa. O problema é que não depende apenas deles. O problema é que temos 2 presidentes que, esses sim, são 2 bunda moles, 2 que estão apenas preocupados com o seu bolso e com o seu poder, que é o Arthur Lira e o Pacheco. Sem eles, principalmente sem a figura do Pacheco, o Congresso não consegue fazer nada, Conrado. Eu te falo, porque eu conheço deputados aqui, deputados que estão sendo perseguidos. Se eles não estivessem fazendo nada, eles não estariam sendo perseguidos. Então, a perseguição com esses parlamentares mostra que eles estão fazendo sim alguma coisa. Se amarrem na tribuna, lá vão em 50 na tribuna dizer que tem abusos do STF. Nenhum faz isso. Todo mundo falando... Eu te mostro discurso de parlamentar falando sobre isso na tribuna. De um falando. Então, você não pode generalizar, Conrado. Claro que você não pode falar que são todos bunda moles, porque não são. Não, são todos bunda moles e um menos. Tem um que de vez em quando diz... Mas fora isso, menos, e esse que faz isso, entre uma multidão, tem muita coragem de fazer isso. Zoe, coragem, mas é ineficaz. O que eu estou dizendo é, por que não tem 10 deputados, 20, 30 abraçados na tribuna falando Não tem. Então vê aí os nomes de todos que perderam as suas redes sociais para ver. Estou falando junto, falando na tribuna junto. Por que não se amarra no STF? Se eu sou deputado, eu estou num caso desse, aquele dia vamos tentar achar uns 10 aqui dentro, é porque não tem 10 hoje. Se sobe um sozinho Conrado, na tribuna... Quem pode fazer alguma coisa, Conrado, e você sabe disso, é o Pacheco. Quem pode impeachment ministro ou pautar isso é Pacheco. Ninguém está fazendo. Aqui a nossa Suprema Corte não está, o nosso Congresso não está defendendo o seu direito constitucional de defender o seu próprio direito. Isso não está acontecendo. Tem soluções legais, agora vamos ficar nesse chorinho, vai ser estupro em cima de estupro. Cada dia é um estupro no meu querido Mastro, para finalizar. Assim, a gente está aqui discutindo, né, a função dos parlamentares, de fato, ela não está sendo cumprida e a gente está vendo outra coisa. A gente está vendo o parlamento inteiro debruçado em cima de votar uma PEC que vai causar um rombo nas contas públicas. Então, realmente... será que o parlamento está preocupado em resolver as suas funções, as suas atribuições? Não está. O parlamento não está nem aí, desculpa. Eu compreendo quando a Zoe diz que existem parlamentares que estão lutando, é verdade, estão perdendo as suas redes, né? Mas em maioria não está acontecendo nada na busca da resolução desse problema. Me desculpem, eles estão preocupados em encher os seus bolsos com dinheiro de PEC, né, votando para conseguir voltar a presidir estatais e desviar dinheiro público como fizeram no passado. Então vocês vão me desculpar, né, quem está assistindo e ainda acredita no parlamento brasileiro. Eu tenho zero crença no parlamento brasileiro e tenho, não porque sou pessimista, porque estou assistindo a omissão dos parlamentares em buscar de volta o protagonismo que a lei os deram. Muito